O tema dessa noite é quando eu trago à memória aquilo que Deus faz. Eu estava analisando a respeito de um texto que a palavra fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu fiquei imaginando, pensando a respeito desse texto muito forte na palavra. Ele sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ou seja, a atuação de poder de Deus, de Jesus, ela não muda. Ela é a mesma essência. A essência de Deus é a mesma da época dos discípulos, é a mesma essência em poder, em glória, é a mesma essência em ação, é a mesma essência, o poder é o mesmo. Jesus não mudou, o poder dele não mudou. Algumas pessoas dizem assim, quando era na época dos apóstolos era que a gente via isso. Quando era na época de Jesus, aquele tempo era diferente. O poder, as pessoas eram mais compenetradas no Senhor. Deixa eu te falar algo. Isso é errado. Jesus não mudou. Jesus, ele é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo que quer agir na tua vida. Jesus é o mesmo que fazia milagres antigamente, na época dos discípulos, na época que o Senhor se fez carne aqui na terra. E ele é o mesmo hoje. Os milagres que ele fazia lá atrás, ele quer fazer hoje. Só para você ter uma ideia, você sabia que as pessoas sempre têm esse síndrome do esquecimento da grandeza de Deus? E elas tolhem, elas impedem, elas bloqueiam o agir de Deus. Quando Deus tirou Israel do cativeiro de Faraó, a Bíblia relata que aquele povo viram tantos milagres, mas que coisa terrível, as pessoas logo esqueciam das grandezas, das maravilhas que Deus fazia. Não mudou. Na época dos discípulos, houve algumas ações parecidas até com os discípulos também. Parecido com os discípulos também. Um dia, o Senhor viu uma multidão, e ele tendo compaixão da multidão, e ele disse para os discípulos: dá de comer esse povo aí. Em outras palavras, vocês têm que se virar e dar a comida para esse povo que está nos seguindo, e esse povo tem fome, e era um lugar muito deserto. E a Bíblia relata que aqueles discípulos disseram: mestre, não temos nada. E o Senhor olhou para um lado, olhou para o outro e disse: nada. Ele disse: o que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus vai, pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica aquilo, entrega aos discípulos e diz: serve, pode servir ao povo agora. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu sou aquele que faço. Eu sou aquele que realiza milagres. Eu estou falando isso porque Deus vai realizar um milagre em sua vida hoje. Para isso você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. Para isso você precisa ter a sua mente hoje impactada pela palavra de Deus, aquilo que Ele vai abrir na sua mente, vai abrir um leque, você vai enxergar como é possível você alcançar aquilo que Jesus tem para você nessa noite. Os discípulos viram os milagres. Meu Deus, que coisa maravilhosa. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Só homens, macho, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha que Deus grande. Ou seja, Deus não deixa faltar. Jesus estava mostrando ali, Ele sendo a essência de Deus. Ele é a manifestação do Deus vivo, naquela época e ainda hoje. Ainda hoje.
não mudou. Jesus está dizendo: eu posso todas as coisas. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei para sempre. A mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então eu não mudei, o Senhor está dizendo para você neste momento. Ele não mudou e Ele é capaz e pode e quer realizar o milagre que você precisa. Então aqueles discípulos ficaram estupefatos com a grandeza do que Deus fez, daquilo que o Senhor fez. Mas passou os dias, multidões seguindo Jesus, aconteceu um caso bem parecido. Bem parecido. Eu quero muito que você leia a Bíblia comigo, porque de repente é aí que salta as revelações. É aí que salta as revelações. É aí que salta as revelações. A Bíblia fala que Jesus, Ele repete um milagre parecido também. Em Mateus 16, do versículo 5 ao versículo 12. Só que aqui, o Senhor me chamou a atenção a algo muito interessante. Aqui Deus me disse uma coisa muito forte, quando eu li em Mateus 16, versículo 5 por diante. Que isso vai trazer para você uma luz, um vislumbre para a sua vida, porque de repente você é aquela pessoa que tem esquecido algumas coisas grandes que Deus fez em sua vida. Algumas coisas grandes que Deus fez no meio da congregação. Algumas coisas grandes que você já viu Deus fazer no passado. Meu amigo, minha amiga, eu já vi paralítico andar. Eu já vi cego enxergar com esses olhos meus que é a terra de comer. Se Jesus não me arrebatar. Se Jesus arrebatar não vai dar tempo. Eu já vi pessoas de muletas andar. Eu já tive experiência de orar por pessoas sair da cadeira de roda, por pessoas que estavam curvadas e aleijadas, e de repente estralar tudo e a pessoa andar normal. Eu já tive a experiência de ver um filho meu que nasceu com síndrome de Down, uma doença irreversível, e que a medicina não dá jeito, e que a tendência é piorar. E eu vi o meu Deus curar o meu filho. Ele nasceu de manhã e à noite ele estava perfeito. Eu vi isso. Eu já vi tantas coisas acontecerem. Eu já vi pessoas entrando nesse ministério falida, com a vida arrasada, desgraçada. Eu já vi pessoas que estavam praticamente ao esmo. Eu já vi pessoas que não tinham nada na mão de agiota, endividados terrivelmente, com os verdugos em sua porta. Pessoas que não tinham nada na vida. Eu já vi Deus abençoá-la nesse ministério. Deus dá crescimento. Deus abençoá-las financeiramente. Eu já vi pessoas desesperadas aqui nesse ministério, porque viviam uma vida de solteiro e dizia assim: pastora, pastor, eu estou atribulada, não tem ninguém, não arrumo ninguém. Eu já vi pessoas que se desesperaram, e a gente dizer: pela fé, mantenha-se firme, porque Deus vai abrir porta para você, Deus vai mandar a pessoa ideal da sua vida. Gente que estava sem esperança, gente que sofria na casa dos pais, dos parentes, e de repente Deus fez essa pessoa dar a volta por cima. Casou, Deus abençoou. Eu já vi pessoas que entraram aqui com a vida sem nenhum sentido, pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas que estavam decididas a dar a cabo em sua vida, e de repente elas entraram aqui. Deus mudou essas pessoas. Deus fez essas pessoas sorrir de novo para a vida. Eu já vi tanto. Talvez você é uma dessas pessoas que Deus está falando com você. Você chegou aqui e de repente Deus mudou a sua história. Você tem uma família destruída e de repente Deus começou salvando aos poucos os seus filhos, esposo, esposa, e Deus começou fazendo a obra. Quantos milagres nós já vimos? O grande milagre da vida: você estava perdido e de repente Deus te acha, Deus te escolhe, você chega aqui e entrega a sua vida a Jesus. Hoje você não corre mais o perigo
de morrer e ter uma eternidade junto com Satanás, porque hoje você tem aliança com Jesus. Eu já vi o milagre da vida. Pergunte a essa pessoa que está pertinho de você. Pergunte a essas pessoas que estão perto de você. Vocês já viram o milagre da vida? O milagre da vida é isso. É Jesus salvar. O milagre da vida, além da salvação, é Ele abençoar, estender as mãos, derramar a sua graça sobre você, abençoar você com tanta riqueza, com tanta bondade, com tanto amor. Abençoar você, de repente, que não tinha um lar, agora tem um lar. Você que não tinha um nome, agora você tem nome. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para você se lembrar o que Deus tem feito. Para você trazer à memória o que Deus tem feito por você. Muitas vezes a sua ingratidão faz você esquecer de tantas coisas que Deus fez por você. Às vezes não é a ingratidão, é que cai na tradição, é que cai na rotina. E você esqueceu, caiu na rotina. Já não é mais interesse seu. Você não recorda mais quando Deus te tirou do Egito, quando Deus te tirou da mão do faraó. Não foi assim? O povo lá em Israel, tão rápido esqueceram, tão rápido quiseram voltar para o Egito para comer a cebola, os coentros, as porcarias que tinha no Egito. Meu Deus, como é que se pode esquecer a grandeza de um Deus tão grande? Sabe o que é isso, gente? Quando cai na rotina. E o perigo do evangelho hoje, o perigo das pessoas na igreja hoje, é cair na tradição. Quando se cai na tradição, se esfria. Quando se cai na tradição, a pessoa esquece de tantas coisas que Deus tem feito para elas. Quando se cai na tradição, a pessoa termina, se tornando egoísta, porque ela quer que Deus faça mais. E se Deus não fizer mais, meu amigo, você esfria com Ele. O seu relacionamento termina-se um relacionamento, frio. Um relacionamento sem muito amor. Mas é sobre isso que Deus quer tratar conosco. Ele quer que venhamos nos acordar. O milagre que foi feito, 5 pães e 2 peixinhos capazes de alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, os discípulos com pouco tempo esqueceram do que Deus fez e que Ele era poderoso para fazer de novo. Mateus capítulo 16 diz assim, a partir do versículo 5: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Diga ao seu vizinho: os discípulos esqueceram de levar pão. Irmãos, olha que coisa. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Ou seja, nós não compramos pão. Nós não nos privamos, nós não tivemos cuidado de trazer o pão para alimentar a multidão. Eu imagino, irmãos, a padaria para alimentar uma multidão. Porque menino era boia, menino era muito. Judeus faziam menino um atrás do outro. Oh, coisa boa é fazer menino. E aí você entende, mulheres, meninos, no mínimo, se você multiplicar aí, um pelo outro que dá muito mais. Se tiver 5.000 mulheres, bota 2 meninos para cada mulher. Mas tinha meninas solteiras. Pois é, porque tem mulheres ali que tinha 6, tinha 8, tinha 7. Então vamos botar 10.000 crianças com 5.000 mulheres, 12.000. E esse milagre aqui foi interessante.
que ainda tinha mais 4.000 homens. Olha quantos pães esses caras tinham que ter comprado. Mas Jesus olha para eles e diz: ei, esqueceram. A Bíblia diz, no versículo 7, discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, irmãos, presta atenção agora, não conversa agora, porque agora é a hora de uma revelação muito forte para a sua vida, é a hora que vai abrir os seus caminhos, é agora, porque foi nesta hora que Deus começou me mostrando como foi fácil para os discípulos esquecer o que Jesus fez. Isso é igual à igreja hoje. Muitas vezes nós não desfrutamos de milagres porque nós não estamos atentando a isso aqui que nós vamos aprender agora. Versículo 7 diz: e eles discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem, de novo, não terem pão? Diga comigo, não terem pão. Agora diga para essa pessoa que está do seu lado: os discípulos estavam discutindo porque não tinham pão. Aí Jesus vai e diz: ainda não compreendem? Ou seja, vocês não compreenderam que aquele que é capaz de matar a fome destas pessoas e repetir o milagre da multiplicação dos pães, vocês não entenderam que Ele está presente? Eu sou o Senhor, aquele que veio para dar vida em abundância. Aí os discípulos, olha que coisa, meu Deus, isso é muito forte. Aí ele diz, versículo 9, ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e do quê? Dos saduceus. O que é que eu quero chamar a sua atenção? Jesus fez um milagre dos 4.000 pães, e Jesus disse que eles eram para estar recordando do que Jesus fez lá atrás. E Jesus estava mostrando aqui agora, Ele nos mostra aqui agora, fariseus e saduceus são pessoas tradicionais, gente que tornou a tradição mais importante do que o poder. A semana passada nós falamos aqui sobre unção com óleo. A semana passada nós falamos sobre os objetos consagrados. Como eu fui criticado! Eu fiquei sabendo de pessoas que me torraram, mas eu perdoo porque eu sei que isso é falta de revelação. A tradição, ela mata o poder de Jesus. A tradição ensina uma igreja a ser apenas da filosofia. A tradição, muitas vezes, ela não observa o poder de Deus, que Deus é capaz de fazer, amado. A tradição faz você esquecer do principal, que é agir a sua fé. A tradição diz para você, se acostuma com isso. A tradição diz para você, é uma sina. A tradição diz para você, isso é uma provação. A tradição ensina que você continue na provação e não sai nunca da provação. A tradição ensina para você, se conforme. Você está mal, mas se conforme. Talvez seja o Senhor te provando. A tradição te ensina que você tem que ficar quieto, que você tem que aceitar o mal que está na sua casa, que você tem que aceitar o mal que está na sua vida.
A tradição simplesmente ela ensina conceitos de homens, porque os fariseus eles não isso. A interpelação para Jesus: por que os teus discípulos não lavam as mãos? Por quê? É tradição de lavar as mãos. E Jesus olhou para aqueles hipócritas, né? Achando que eles achavam que a contaminação era o que entrava. E Jesus descara eles: sabe, o que contamina é o que sai do teu coração. Esse coração cheio de coisas ruins. A tradição faz isso, amados. A tradição ela procura detalhes para impedir o poder de Deus manifestar. A tradição ela faz você ficar cego quanto à operação do poder de Deus. Eu trouxe para você a sua memória o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você está caindo numa tradição. Qual é a tradição? Talvez essa igreja já não seja a igreja para você mais. Caiu em quê? Numa rotina. A tradição está ensinando, a tradição está vendendo produtos gospel por aí. E muita gente tem esquecido o que Deus fez ontem na igreja que congrega, a igreja da alegria. E de repente você é aquela pessoa que o teu foco você está perdendo. Você está esquecendo do que Deus fez. Quem sabe você está de repente com desejo de pular fora desse arraial, procurar outra igreja, procurar outro ministério, porque, pastor, eu acho que em outro ministério seja mais diferente para mim. Você está esquecendo que o Cristo que anda conosco, Ele está aqui, Ele está em vários lugares, em várias igrejas boas, claro que sim, mas Jesus está dizendo: ei, anda comigo, aonde eu te chamei. Porque a tradição não faz isso. A tradição hoje, sabe, tem sido esse mercado gospel aí, em que as pessoas esquecem o milagre dos 5.000 pães, quando estava passando fome, quando chegou na sua igreja, a igreja da alegria. A tradição faz isso. O que a tradição faz? Eu sempre costumo dizer às pessoas da nossa igreja, para que elas sejam pessoas de caráter. Sabe o que é crente de caráter? É crente que não influencia outro crente para vir a esse ministério. Crente de caráter não tenta vender o peixe da nossa igreja para atrair outro. Crente de caráter não joga isca. Não, crente de caráter é aquele crente que diz: fica lá na tua igreja, tu tens sido coluna lá. Aqui nós ensinamos que você não deve pescar no aquário de ninguém. Aqui eu ensino que os membros dessa igreja têm que ser coluna nesse ministério, e não traga uma coluna de outro ministério para cá quando Deus não mandou. Vocês estão entendendo? Mas por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus, amados, Ele quer realizar milagres e mudanças na sua vida que talvez você não está vendo. E talvez você diga assim: eu preciso procurar um outro arraial, eu preciso pescar. Não, eu preciso ser pescado para outra igreja, eu preciso procurar um outro lugar para que o meu casamento mude, para que os meus negócios mudem, para que a minha vida mude. Olha para mim, quem está diante de você é Jesus, me usando, falando com você. Não seja como os discípulos que rapidinho esqueceram do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Não seja como os discípulos que estavam com Jesus, mas não conseguia ver que a essência de Jesus estava ali com eles. E quando você fez uma aliança com Jesus, a essência está em você. O impedimento do milagre não é uma igreja, não é um pastor. O impedimento do milagre que você precisa ver acontecer na sua vida não é a questão geográfica, não é a questão física do ambiente, não são as pessoas que estão aqui no ambiente quando estamos todos juntos. A essência do milagre é você entender que é preciso haver mudanças dentro de você
para que milagres aconteçam em sua vida. E quem sabe, você é aquela pessoa que sabe, olha para alguém e diz assim: ah, fulano está muito bem, se espelha do ímpio, ou se espelha, às vezes, em alguém de outro lugar, de outro ministério, e aí você olha para você: mas por que eu estou tão mal? Porque você precisa uma mudança dentro de você. Você precisa ver o milagre que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Você precisa ver quando você começar a recordar, a trazer à memória o que Deus fez lá atrás por você e com você. E você ter fervor e começar a se envolver mais com o reino, com a obra de Deus. Você começa a se entregar de fato, de verdade, com um compromisso maior. Quem sabe o seu fervor acabou faz tempo. Sim ou não? Quem sabe? Sabe, meus amados, eu fico admirado quando eu vejo assim, pessoas que eu conheço, bem perto da gente, passando dificuldades, e de repente são pessoas que dizem: eu sou muito feliz aqui, pastor. Eu estou muito feliz com o meu Jesus. Gente que não tem um transporte, mas está tão feliz com Jesus. Quem sabe foi você outrora, e já entristeceu, porque Jesus não continuou dando mais. Sabe que existe um preço para a gente pagar? A gente quer uma conquista de uma coisa, mas para que Deus manifeste algo, continue manifestando, continue nos dando, nós precisamos também nos doar, nos dar. E às vezes nós queremos que Deus faça coisas maravilhosas, aí a gente tem todo fervor, a gente quando começa com toda a garra, e de repente, o que é que acontece? Quando você tem o básico do básico, mas já te faz muito bem você estar ali, você se acomoda. Você já não é mais aquela pessoa que ora mais, que busca mais, que se entrega mais, que traz mais pessoas convidadas no teu carro, que convida mais pessoas para estar na igreja. Você é aquela pessoa que caiu na tradição, começou lavando as mãos. Você precisa sair da tradição. Você precisa recordar o que Deus fez por você e com você, e agora fazer que coisas novas continuem acontecendo. Porque existe um nível de fé para você desenvolver. Você tem que entender, há níveis de fé. Deus não quer que você fique naquele nívelzinho de fé. Você cresceu, amém, mas Deus quer que você cresça muito mais. E de repente, você se acostumou com o que você tem, com o que você conquistou, e já acha que Deus não está realizando mais milagres hoje. E vamos a uma leitura aqui. Uma mulher, uma pessoa inteligente, a Bíblia diz que em Mateus 17:14, diz que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se. Olha o que a igreja tem que ser, irmãos. Um homem ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muitas vezes, sabe, ele sofre muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. O que estava acontecendo com os discípulos, amados? O que muitas vezes acontece hoje com a igreja do Senhor. Às vezes os caras estavam tudo ali se acostumando, já vendo, poxa, que milagre bacana Jesus fazia. E aí a gente se acostuma vendo outras pessoas realizar propósitos, e você não entra no propósito de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E vamos orar. Se deu, deu. Se não deu, fazer o quê? Às vezes a gente não faz isso. Olha o que foi que aconteceu. Um menino epilético, ataques epiléticos ele tinha. E os discípulos oraram, mas não conseguiram realizar o quê? O milagre da libertação daquele menino. Uma vez, eu estava com minha esposa, a pastora Suelaine, em uma casa onde tinha uma mulher que ela sofria com esses ataques epiléticos. Já fazia 22 anos que essa mulher
tinha esses ataques epiléticos. E ela tinha uma mancha do lado esquerdo do cérebro. Ela já tinha gastado todos os seus bens. Era uma pessoa bem de vida na Bahia. E ela disse para a gente: eu procurei quase todos os terreiros da Bahia, não tinha jeito. Não teve jeito. E eu cheguei a dizer para ela: hoje está diante da senhora aquele que vai fazer o milagre, Jesus. Nós vamos desafiar esse espírito que está na senhora, para a senhora ficar livre hoje. E ela olhou assim: será, meu Deus? Eu disse: será não, é. E eu sei que a pastora ficou assim, em retaguarda, e a gente começou orando por ela. Eu disse: você espírito, você que faz este mal acontecer, essa mulher vem há 22 anos, já procurou socorro, já bateu em tantas portas, e você está aí, manifestar como você faz, pode dar o ataque. Irmãos, ela caiu na hora, com ataque epilético, e começou aquela coisa horrível, os olhos virando e babando, aquela coisa nojenta, horrível, e eu disse: meu Deus, deu ataque, mas com força, que eu pensei que ela ia morrer na hora, na minha carne. E eu olhei e disse: misericórdia. E ela começou no chão, se esticando, se esticando. E eu: quem é você? Ela disse o nome. Eu disse: você vai sair dela. Quanto tempo você está aí? 22 anos. O que é que você está fazendo? Eu fiz isso. E aí ele começou dizendo o que recebeu. E, meus amados, terminou, a gente repreendeu aquele espírito. Aquela mulher se levantou, ficou: meu Deus, ai, que coisa tão boa, estou sentindo, eu estou bem leve. Eu digo: a senhora está curada em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela ficou livre daquela mancha. Ela fez os exames, não deu mais nada. E nunca mais aquela mulher teve esse ataque. Deus está querendo de mim, de você, essas ações. Deus está querendo isso, mas é preciso você se dispor. A Bíblia diz aqui que quando os discípulos tentaram repreender, não conseguiram. Aí você pode pensar que, poxa, por quê? Às vezes está faltando revelação, amados. Eles não conseguiram, não é porque eles eram maus, não é porque eles não se dedicavam, eles estavam se dedicando. A Bíblia diz que Jesus, quando repreendeu aquele espírito, quando viu aquele espírito, aliás, daquele menino, e a Bíblia responde que ao homem, quando o homem disse: eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam fazer, o Senhor disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, depois do caso, depois do acontecimento. Eu acho uma coisa muito forte aqui também, que você vai aprender mais uma nesta noite. Veja só, você não pode esquecer do que Cristo fez. Você tem que entrar em ação, como você deve fazer para o seu problema ser resolvido. Não esquecer do que Deus fez lá atrás, mas entrar para quê? Para o ataque. Você não pode esquecer do que Ele fez e agora agir na fé, aquilo que você pode fazer hoje, para que sua vida mude, história sua mude, casamento mude, filho mude, esposa mude. Eu não sei qual é a área do milagre que você precisa de uma mudança. E eu vou te dar uma revelação que o Espírito Santo me deu hoje à tarde aqui nisso. Quando ele disse, então, versículo 19, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não é isso que acontece com a gente muitas vezes? Meu Deus, eu não consegui. Eu não estou conseguindo vencer. E aí o que é que acontece? A gente dá para o perdido. Sim ou não? É ou não é? Dá para o perdido. Foi que os discípulos fizeram. Deu para o perdido o caso. Mas o homem foi inteligente. O pai do menino disse: não, eu não vou desistir. Eu vou levar a Jesus. E foi lá e levou a Jesus, e Jesus Cristo fez o milagre curando aquela criança. Não dê para o perdido.
a batalha que você está travando, não se dê por perdido a guerra que você precisa ganhar. O Senhor está dizendo para você nesta noite. Você precisa recordar o que Cristo fez. O que Cristo fez na sua vida, o que Cristo fez no passado, o que Cristo tem feito na vida de tantas pessoas. Por que você não pode receber? Você pode receber, sim, o Senhor está dizendo para você. Está disponível para você esta unção, esse poder de você ver Deus agir na sua vida. Eu não sei qual é a área que você está precisando do socorro de Deus, mas Ele manda te dizer nesta noite: esteja disponível a continuar acreditando. Não é só eu creio e parou, é continuar, ser perseverante até manifestar aquilo que você quer. E eu vou te dar uma dica para você fazer essa perseverança acontecer, o milagre na sua vida. Deixa eu terminar só esse pensamento aqui. Versículo 19. Lá em particular, porque não conseguimos expulsar? Versículo 20, Jesus diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie de demônios, de espíritos, de forças malignas, só sai pela oração e a santificação no jejum. É isso que acontece. Às vezes nós estamos nos entregando, amados. O problema está diante de nós e nós estamos nos entregando. É uma doença, é um problema na família, é um problema na casa, é um problema financeiro. A sua vida está travada, as coisas não estão fluindo para você, e você diz: eu tenho orado, eu estou orando, meu Deus. Mas o Senhor diz: tem horas que não é só orar, é preciso você tirar oração, jejum, santificação, consagração, tempo na minha presença. É preciso você entender que tem áreas que estão travadas em sua vida e que você precisa entrar com força naquilo, porque são áreas espirituais travadas e que você tem que travar na base do jejum, da oração, da consagração e da oração, determinando que Satanás caia por terra. Meus queridos, observa, o cara chega, leva o menino, Jesus cura o menino, os discípulos se admiram. Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. O que significa essa pequena fé, meus amados? Significa que vocês precisam desenvolver mais. Vocês precisam desenvolver mais a convicção que vocês devem ter. Precisamos treinar, precisamos nos, esmerilhar, nós precisamos praticar a nossa fé. Às vezes você precisa orar por alguém e você não tem orado. Alguém com enfermidade e você não tem orado. Alguém com um problema e você não tem orado. Fulano me contou, eu vejo pessoas que chegam para mim: fulano me contou uma história, pastor, fiquei com tanta pena. Digo: você fez o quê? Não, eu vou orar depois. Que orar depois? Ora na hora. Se você faz a tua fé ativa ali, o milagre começa acontecendo, convicção se torna maior. E aí Deus vai realizando através de você. Os discípulos tinham essa pegada de ver as coisas, mas nessa hora o Senhor disse: olha, vocês estão precisando, sabe de quê? De desenvolver mais a convicção, a confiança de vocês. E quando a gente não desenvolve a confiança no Senhor, na sua palavra, a gente fica travado. E é aí onde você tem que ter muito cuidado. Porque você pode ter Jesus, mas ficar travado, não ver milagre acontecer. Porque você fica dependendo da oração do fulano que é mais poderoso do que você. Meu irmão, você tem poder, meu irmão. Igreja da alegria, anime-se. O Senhor está dizendo: há poder em suas mãos. Você pode estender as mãos, seja lá para o que for, que você está querendo ver um milagre na sua casa, na sua vida, no seu filho, na sua filha, no seu casamento, nos seus negócios. Será que se você impor as mãos, Deus não vai fazer? Vai. Ele fala: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas sabe o que é que está acontecendo? A gente anda, mas aí a gente se acostuma. A gente
entra no comodismo. E aí os milagres, a torneirinha, ela começa fechando. E aí tanta coisa boa vinha acontecendo na nossa vida e de repente para de acontecer. Caímos na tradição. Você, pastor, mas eu tenho visto tanto Jesus fazer, sabe, mas eu não sei porque não está acontecendo comigo. Ele quer, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele quer que aconteça em você. E eu vou concluir minha mensagem agora dizendo uma coisa para você. Tudo que acontece na minha, na sua vida, na nossa vida, muitas vezes, são características humanas. O que aconteceu com os discípulos, acontece conosco hoje. Por isso nós precisamos ativar a nossa fé, despertar o dom da fé em nós, para que Deus venha realizar os milagres. Esse milagre que você precisa, o Senhor está dizendo para você, já está disponível. Já tenho anjos com bandejas nas mãos, preparados para descer, para te servir com o milagre que você precisa. Você só precisa o quê? Ser perseverante. Ser perseverante do que você quer do Senhor. O que é que você quer? Olha uma coisa que aconteceu com Pedro. Mas não foi só Pedro. A Bíblia relata que Jesus Cristo, nesse momento aqui, no capítulo 14 de Mateus, ele tinha feito a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E versículo 21 diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem se contar mulheres e crianças, como eu já disse para você. Mas uma coisa muito interessante é que logo em seguida, versículo 22 diz assim que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Galera, vocês podem ir em frente. Eu vou estar me despedindo aqui da turma aqui, mas podem ir embora. Vão embora. Pode ir embora. Segue de mar adentro. Vai embora. Deixa comigo. Deixa eu me despedir aqui dessa multidão, certo? Vai embora. Os discípulos podem entrar, sabe, adentro. E o que eu acho lindo é que, tendo ele despedido a multidão, subiu. E olha o que? Olha o exemplo para mim e para você, para a gente ver milagre nas nossas vidas. Quando ele despede a multidão e os discípulos vão embora, ele queria ter o tempo dele sozinho com o papai. E a Bíblia diz, versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Meu irmão, depois daquela luta todinha, Jesus foi para o monte orar. Ao anoitecer, Jesus estava ali como? Sozinho. No versículo 24, olha que coisa forte. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. E Jesus estava orando lá. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E a Bíblia diz que alta madrugada, Jesus tinha orado. Ei, olha para cá. Ele estava no monte, depois se despediu a multidão, orando. O barco tinha ido embora, e a madrugada, alta madrugada, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma dedicação maravilhosa. Sabe que alta madrugada é essa? Entre 3 e 6 da manhã. Vocês estão entendendo? O que nós estamos precisando fazer? Nós estamos precisando sair do comodismo, irmãos, para Deus realizar milagres. Entre 3 às 6 da manhã, alta madrugada. Olha, aí Jesus já tinha passado tempo na presença de papai, orando ali, buscando, versículo 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus foi ao encontro do barco, o barco tinha ido embora, e eu imagino Jesus andando, e foi ao encontro do barco, andando sobre o mar, meu irmão. Que coisa forte. Tem revelação para você agora, igreja, preste atenção. Quando ele dirigiu-se andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar,
ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, é um fantasma, e começaram a gritar, tiveram medo. Viram Jesus, o barco andando e Jesus andando sobre as águas. Meu Deus, que medo esses homens tiveram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ei, coragem, sou eu, não tenham medo. E eles: é Jesus. Todos viram, todos, Pedro e os demais viram Jesus dizendo: tenha coragem, não tenha medo não, eu estou presente. De repente você está com fantasmas que se levantou na sua vida. É o fantasma da vida travada financeira, e que você está com medo. O fantasma dessa pandemia, você tem medo de acontecer coisas piores. De repente tem se levantado fantasmas em sua vida, meus irmãos. Nós precisamos entender que Jesus é o Senhor que faz fantasmas se aquietar. Jesus é o Senhor que diz: ei, não tenha medo, eu estou aqui. Por que esse medo todo? Eu sou o teu Senhor. Olha o que foi que o Senhor fez com Pedro, que coisa linda. E aí ele disse: não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir. Ele estava distante. Manda-me ir ao teu encontro, Senhor. Ai, meu Deus, Senhor. Ele gritou: manda-me ir ao teu encontro. Que coisa mais linda, né, irmãos? Meu Deus, eu me arrepio todinho aqui. Senhor, nos faz ter revelações. Faz tua igreja ver, Senhor. Faz tua igreja ver, Pai, o que tu queres nos mostrar agora. Senhor, disse Pedro, és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 28. Venha. Respondeu ele: venha. Ô Pedro, pode vir, Pedro. Então Pedro saiu do barco. Pedro, diga comigo, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Por que os outros não foram, hein? Estava tudo lá. Eles não viram os milagres? Como é que eu vejo o mestre andando sobre as águas? Pedro grita: oh, poxa. Eu vendo isso aí, eu disse: meu Deus, acho que eu estaria ajudando. Ô Senhor, eu também. Ei, posso ir? Vem, Roberval, pode vir. Vem, ande. Eu vou, Senhor. Mas não, ficou todo mundo. Será que vai dar certo? Será que Pedro vai chegar lá? Será que Pedro vai andar? Não tem sido assim nas nossas vidas? Será que vai dar certo? Será que eu vou ter minha família convertida? Será que minha vida vai mudar? Será que essa oração vai resolver? Será que meu esposo, minha esposa vai se converter? Será que a crise que nós estamos enfrentando financeiro, será que vai acontecer um milagre? Eu estou orando, mas será que vai acontecer? Irmãos, confiar e se lançar. Agora dá uma olhadinha. Que foi isso que Deus me falou aqui. O Senhor me disse: filho. Eita, Ele estava me dizendo: filho, eis a importância nesse ato de Pedro aqui. Ele me contou uma coisa que eu vou te ensinar. Eis a importância, não só de dizer: eu confio, Senhor, deixa eu ir, e Ele venha. Eis a importância, não é só você, sabe, ter aquela pegada: eu creio, está feito, está realizado, em nome de Jesus, já tem uma resposta, eu vou em frente. E aí quando as tempestades se levantam, tem muita gente que só confia até a tempestade se levantar um pouquinho, até o problema parecer que está se avolumando. Tem gente que confia até a hora, olha para mim, até a hora em que as coisas estão indo bem. Mas quando qualquer coisa, de repente, diferente começa a acontecer, eu já não creio mais.
A pessoa já não crê mais, ela já não quer vir para a igreja, ela quer sair até da igreja. O problema está em você, irmão. O problema está em nós, que não fazemos o dever de casa como tem que ser feito. Não é só gritar, eu creio, não é só dizer, eu estou me entregando, é continuar se entregando toda hora, todo instante, todo segundo, todo milésimo de segundo. Olha, foi o que aconteceu com Pedro. Jesus disse, venha. E aí, foi o que aconteceu, versículo 29. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, versículo 30. Mas quando reparou no vento, quando reparou no problema, quando reparou no problema do esposo, quando reparou no problema da esposa, quando reparou no problema da escassez, da falta, quando reparou no desemprego, quando reparou no problema do agiota, que o agiota quer matar, quando reparou no problema que você está passando, é isso que Deus está falando. Assim que você olha para os problemas, você esqueceu do que Cristo é, do que Ele tem feito e que Ele ainda pode fazer. Sabe o que é que acontece? Acontece isso como aconteceu com Pedro. Teve medo e começou o quê? A afundar e gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, diga bem forte comigo, imediatamente, diga, Jesus está ao meu encontro, imediatamente, Jesus está estendendo as mãos, imediatamente, Ele está te dizendo neste momento. E Ele diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequenas fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus manda te dizer, não esquece do que Ele fez com você e por você. Não esquece daquilo que Ele derramou sobre tua vida através do profético desse altar. Não esquece. Não esquece da bondade dEle que foi derramada sobre a tua vida. Não esquece que Ele ainda é o mesmo. O que precisa para acontecer mais coisas em tua vida é você mudar de foco. É você olhar para Jesus de verdade. Enquanto Pedro olhava para Jesus de verdade, o milagre estava acontecendo. Enquanto os discípulos focaram, viram os milagres e de repente esqueceram do que Jesus fez, Jesus repreendeu a eles. Jesus disse, vocês precisam entender que eu sou aquele que dou o pão. Vocês precisam entender que eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Vocês precisam entender que eu estou aqui na tua casa, na tua vida, para realizar o milagre. Agora. Creia tão somente. Levante-se. Eu quero que você se levante aí onde você está agora. Nós vamos fazer uma oração agora, uma oração de poder. Eu quero que você diga a Deus, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio. Não de uma forma cega, mas de uma forma em que o Senhor abriu os meus olhos, para que eu possa entender que os milagres de ontem, o básico, foi para o início da minha fé, e que eu posso avançar e ter coisas melhores e maiores, que aquilo que eu quero que aconteça em minha vida, vai acontecer, e eu creio, Senhor. Diga a Ele, eu creio, eu creio no teu milagre. Irmão, você que estava adormecida, você que estava aí adormecido, você que sua fé estava tão, inibida, a ponto que você tem orado e não viu as coisas acontecer, levante-se, comece a colocar a sua vida de santidade em oração. O próprio Cristo nos ensinou, depois de servir arduamente as pessoas, ainda mandou os discípulos, vão em frente, vão embora, entra no mar adentro, foi para o monte orar, foi buscar a Deus. Jesus Cristo carne, Jesus Cristo homem, ali significa dando exemplo para mim e para você. Precisamos ver milagres, precisamos ver manifestações, mas precisamos ter uma vida de entrega ao Senhor em santidade e compromisso. E Deus está lhe dizendo que esta noite é uma noite de milagre na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Meu Senhor, meu Pai, o milagre que esta pessoa precisa receber. Meu Deus, meu Pai, o Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer, e eu oro agora, que o Senhor toque no coração desta pessoa,
Que o Senhor toque, Senhor, sobre a vida dela, na vida dela. Que o Senhor toque na vida deste homem desesperado, na vida desta mulher desesperada, na vida desta pessoa que tem dito que está sem sentido a minha vida. Parece que tudo só dá errado, tudo só dá para trás, as coisas não estão funcionando para mim. Senhor, entra com providência agora. A providência do milagre aonde esta pessoa precisa do teu socorro. Porque o Senhor é aquele que olha para uma multidão e tem compaixão da multidão, como o Senhor mostrou. E o Senhor inclui esta multidão que está nos assistindo agora. E essa pessoa, meu Deus, em especial, na singularidade, na unidade onde ela está, o Senhor toca nela agora. Você que precisa do milagre, receba agora. Você que diz: Pai, eu preciso da minha cura, Jesus toca em você agora. Ele foi capaz de abrir as comportas dos céus, e as bênçãos de multiplicações de pães e peixes recaíram sobre aquele povo. Aquele homem desesperado, com o seu filho, que estava ali prostrado, possesso por uma força maligna, em que lançava ele na água, no fogo, porque clamou a Jesus, porque ele se dirigiu da forma certa, ele viu o milagre da libertação, da cura sobre o seu filho. Receba agora a cura. Receba a minha mão, é a mão do Senhor sobre você. Receba o toque especial do milagre de Papai do Céu agora. Receba na sua vida agora o toque. Nós arrancamos agora, desde a raiz, esse câncer. Nós arrancamos desde a raiz essa doença maldita. Está sendo arrancada agora. Em nome de Jesus, essa doença do seu corpo está sendo arrancado. O trabalho de macumba feito está sendo arrancado. Está quebrado e cancelado toda esta maldição. Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, seja tocado agora. Seja tocado agora. Poder de Deus passa sobre todo este ambiente. No ambiente onde esta pessoa está, seja queimado espírito maligno, seja queimado força maldita, seja queimado toda obra de Satanás agora, todo espírito de bruxaria, feitiçaria, de umbanda, quimbanda, seja cancelado agora, toda maldição agora, seja desfeito agora, todo mal agora, em nome de Jesus, saia, saia! Você espírito maldito, que segurou o coração desta pessoa, endurecendo esta pessoa, fazendo ela não ter visão, ela perdeu a visão, ela perdeu os sentidos, o coração se tornou ingrato, ela não consegue ver as grandezas de Deus. Satanás, eu dou uma ordem, sai da mente, do consciente e inconsciente desta pessoa, sai, sai, solta os olhos dela agora, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus passa sobre esta casa, restaura este casamento, restaura este homem, restaura esta mulher, restaura este filho. Você que tem um filho nas drogas, agora é a hora de você usar a sua fé. Lá onde ele está, você vai ser ponte de libertação para a vida daquele homem, agora daquela mulher. Pensa nele, pensa naquilo que ele gosta. Isso, pensa no crack que ele usa, pensa na maconha, pensa aí nas drogas que ele está se desgastando, se entregando, isso, pensa naquilo que ele gosta, isso mesmo, pensa agora, pensa na prostituição, no adultério, pensa nessa pessoa focada, voltada para o cigarro, voltada para a cachaça, pensa nele, pensa isso, vai pensando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa está sendo visitada agora, e que ela começa a sentir nojo
nojo agora por aquele vício maldito que tem segurado. Satanás, eu arranco você da vida daquele homem, daquela mulher, em nome de Jesus. E como sinal, esta pessoa sinta nojo e vontade de vomitar agora. Libertação aconteça em nome de Jesus. Espírito do vício, saia! E nós declaramos libertação. Declaramos libertação. Pensa, continua pensando nesta pessoa. Isso, continua pensando nesta pessoa. Continua pensando no vício que ela tinha. Continua pensando. Em nome de Jesus, o poder de Deus manifesta agora, libertando, fazendo essa pessoa vomitar. Toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. E o milagre de Deus se estabeleça em sua casa, em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, amém.